Foucault, como eu falei no primeiro filme, foi um gatilho para refazer uma série de raciocínios, de pensamentos. E aqui o Frederic Gross, que organizou esse livro, foi muito feliz nesse trabalho, né? Além disso, iniciei uma leitura genial, Ética. Muito bem, é um livro de Baruch de Spinoza. Mas o que esse livro tem de melhor? O que ele tem de mais interessante, de fantástico, é uma introdução genial, brilhante, de Roberto Holden, né? Filósofo e educador brasileiro, falecido em 1981, autor de mais de 65 obras sobre filosofia, religião e ciência, né? Na Universidade de Princeton conviveu com Albert Einstein, de quem escreveu uma biografia. Durante 5 anos foi professor de filosofia universal e de religiões comparadas na American University, em Washington, D.C., Estados Unidos. Então ele, aqui, né, até aumentou tremendamente a minha curiosidade em relação, quer dizer, aumentou não, criou uma curiosidade que eu não conhecia, sobre a obra de Huberto, H-U-B-E-R-T-O, Holden, né? Huberto Holden. Esse resumo, né, ele é fantástico, porque é óbvio que a leitura da obra de um gênio como foi Spinoza, ainda demonstrada à maneira dos geômetras, não é simples, né? São teoremas que se sucedem e a pessoa tem que gostar desse tipo de exposição, né? Onde escolhas, teses, proposições, e as proposições vão se sucedendo, começando, né, pelo principal, que é a visão, a demonstração que ele faz sobre o que ele acredita como Deus. E aí é que a paixão pelo livro cresceu tremendamente. Quer dizer, tendo uma introdução bem feita, na sequência, a discussão sobre o que é Deus, o que é ética, né, a evolução do ser humano, é um compacto maravilhoso e que, na minha opinião, qualquer ser humano, principalmente quando deixa de ser garotão aí, que passa o jovem, onde o acasalamento domina qualquer tipo de pensamento, é que vale a pena ler. Se bem que isso é relativo à idade, né? Meu pai era muito inteligente, mas muito mesmo. E uma vez ele, para me despertar talvez o interesse por um livro, ele me mostrou isso: esse livro você deve ler quando for adulto. Bem, não precisa dizer que eu dei um jeito de começar a ler o livro de imediato, né? Até às escondidas dele, porque se ele dizia que eu não era para ler mais tarde, é porque eu não deveria ler naquele momento. E a gente gosta de contrariar os pais, né? Livro realmente difícil, mas importantíssimo na minha visão, na minha formação. Como outros livros de política, tudo que ele tinha lá, muitos livros,
principalmente sobre a política francesa. Ele não falava da política brasileira, não. Não era a paixão dele. E hoje até dá para entender isso, por que ele fugia desse tipo de discussão. Mas, né, Spinoza caiu do céu, vamos dizer assim. Ele é, vamos dizer assim, na visão do Roden, né, ele coloca questões extremamente importantes que merecem, né, ser discutidas, como aqui, a única preocupação do homem sensato e santo deve consistir em sintonizar o seu querer individual com o querer universal e viver em permanente e jubilosa harmonia com o infinito. O maior dos filósofos, o profeta Nazaré, aí ele entra em ponderações sobre Jesus Cristo. Mas quem fez os comentários, né, coloca a seguinte questão: compreender o universo, o conhecimento do que é o universo, está infinitamente acima da nossa capacidade. Nós não temos essa, a gente pode imaginar. Agora, pelo menos nessa percepção do que é o universo, e quando se fala em Deus, e aquele dá uma definição de Deus que não agradou gregos e troianos, cristãos e judeus e protestantes, foi excomungado por todo o mundo, aí, ele dá uma visão de impotência até do ser humano, que é natural, afinal, quem somos nós para explicar, afirmar, descrever quem seja Deus? E o pior de tudo, né, é que a maioria absoluta das pessoas imagina Deus como um ser que pode ter raiva, se vingar, castigar. Isso é tão primário que não merece nem discussão a respeito. De uma infantilidade inacreditável. Por isso que Spinoza é muito importante. Tá? São pessoas, né, como Adorno, a Escola de Frankfurt, e filósofos antigos e modernos, que têm ponderado sobre o que é Deus, como é que ele pode se manifestar, o que teria sido, é ou será, ou não é Deus, né? É uma discussão até inútil. Nós somos infinitesimais. E na nossa insignificância é extremamente importante que a gente tenha, de fato, uma preocupação grande em relação ao que a gente é. Tem coisa pior do que o arrependimento. Esse negócio de indivíduo chegar numa fase da vida e chorando, rezando, pagando promessa, sei lá o quê, dizer que fez algo errado, isso é terrível. Por isso que ao longo da vida a gente tem que procurar uma forma de sobrevivência sensata, né, inteligente. E essa sobrevivência nessas condições significa pensar sempre. Eu tive a sorte de, entrei na universidade na década de 60, vivi em São Paulo, fiz engenharia em Minas Gerais, Itajubá, mestrado em Florianópolis em 72, por conta até da Copel. Eu conheci muita gente inteligente.
Naquela época, chegar a uma universidade de primeira linha era realmente difícil, porque como o Brasil tinha pouquíssimas escolas, a disputa era ferro e fogo, né, por qualquer vaga que aparecesse. Então a gente entrava num ambiente desse, a gente sabia que pelo menos os colegas não eram burros, não eram idiotas. E aí a conversa franca, falar, era uma coisa boa. Eu me lembro que em Itajubá, até no meu quarto, na república que eu morava, nós criamos um círculo de debates. Pleno regime militar, mas uma fase branda até do regime militar, nós nos reuníamos lá toda semana, eram 2 padres, 3 sargentos do exército, 2, 3 estudantes, quer dizer, 2, 3 não, uns 10 estudantes de engenharia, normalmente um pouco menos, padres, para falar sobre, em tese, filosofia. Qual era a regra de ouro? Todos tinham o direito de dizer aquilo que acreditavam e todos tinham a obrigação de ouvir sem se ofenderem. O fundamental era entrar no mérito da afirmação. Era um negócio bacana, tá? Coisa rara, porque em qualquer lugar, quando a gente faz certas afirmações, a gente vê que quem ouve a gente arrepia, se ofende, parte do princípio que a gente está traindo juramentos, como se essas coisas fossem imutáveis e rígidas. Desprezar a evolução do conhecimento é um erro gravíssimo. É uma coisa que Spinoza chama a atenção aqui. Chama desesperadamente a atenção, né, para a importância da evolução e como os valores podem ser diferentes em função do estágio cultural de qualquer sociedade. O que é bom para uma comunidade pode ser ruim para outra. Por isso que essa padronização filosófica que as grandes potências procuram colocar, ela é criminosa, porque de fato tudo isso vem num jogo de interesses que esse filme aqui, que deveria estar na biblioteca de todos, sem exceção, no mundo inteiro, mostra como nós somos escravos dos mercadores do dinheiro, daqueles que simplesmente exploram oportunidades e escravizam a humanidade. Então, nós temos que ter uma visão prática, né, sobre tudo que ocorre, né, e inclusive até, se for o caso, ler livros como esse, para ver como os poderosos se organizam, né, como a questão da espionagem, da interferência na vida sempre foi algo muito sério. Nós temos que evoluir e mudar. Está no livro de Foucault, A Coragem da Verdade, se não me engano é esse aqui. Ele fala bastante sobre a parresia, Diógenes Dion, a necessidade de olhar para si, de mudar o valor da moeda, como esse filósofo viu o oráculo lá em Delfos, se não me engano, lá numa ilha lá da Mar Egeu. E ele entendeu como extremamente importante mudar o seu comportamento, né, dentro de uma visão ética radical, que o levou a criar a escola cínica, vamos dizer assim, uma escola informal, porque até pelos princípios que Diógenes pregava, o formalismo não fazia sentido.
E assim, nessa desacademia, sem pompa nem circunstância, que a maioria aplaude, gosta e protege, esse filósofo, ele serviu, né, a Michel Foucault, pena que ele morreu, Michel Foucault suicidou-se, para desenvolver o raciocínio dele. Algo maravilhoso que todos devem procurar entender. Então, nós vivemos num mundo da mentira, do marketing, da dominação mafiosa por parte de algumas das elites, né? É gozado como em qualquer lugar que a gente vá, a gente vê essa preocupação. E aqui, né, se alguém duvida de como é o comportamento humano, esse livro aqui mostra muito bem de como as coisas acabam acontecendo. O Senhor das Moscas. Então, isso é uma realidade que acontece em qualquer canto, recanto, buraco, espaço da Terra onde existam pessoas, seres humanos. O raciocínio, a inteligência, nós temos um computador aqui em cima do pescoço que se autoprograma. Ganhamos algum software quando nascemos, e é em função dos transdutores, da maneira como o cérebro interpreta imagens, sons, tato, olfato e tudo que ocorre conosco, né? Visão, né? Imagens, visão, nós vamos construindo programas, softwares. Né? É isso que nós somos computadores ambulantes. Agora, de acordo com Spinoza, somos algo muito maior que isso, provavelmente, né? Sempre provavelmente. E dentro disso, nós temos que agir. Agora, dialética negativa, a influência da mídia, né? Tudo é importante, até porque, né, nós, de modo geral, temos medo à liberdade. A liberdade assusta. O ser humano tem vocação para passarinho em gaiola. Ele quer acordar, tomar café, fazer o trabalhinho dele, voltar, almoçar, jantar, transar, dormir, tomar um vinho diferente, que ele faz uma encenação danada, quem pode. E pronto, é a rotina da mediocridade. Né? A rotina da mediocridade, ela é assustadora, mas se ela é aquilo que a maioria das pessoas quer, né? Então, é aprender a ser feliz, quer dizer, e para ser feliz, às vezes a felicidade está na mediocridade. Esse livro do Luc Ferry é interessante que ele fala tanto de Nietzsche que no fim eu acho que ele até se assusta. Né? Ele tenta consertar o raciocínio dele no final do livro. E essa visão, né, aprender a ser feliz de qualquer forma, ela é importante. Mas ser feliz, há muitos padrões de felicidade. As pessoas se enganam, se acham que o indivíduo ser feliz é sair rindo, feito idiota, como a gente vê muito nos Estados Unidos aí. Parece que lá padronizaram até o sorriso, né? X. E assim vem aquelas reuniões onde todo mundo aparece com uniforme de garotão, né? Tudo encenado, aqueles teatrinhos. Então essa é vamos dizer assim, é o homem medíocre querendo ser feliz. Não podemos cair nessa. Né? Nós temos que pensar,
Vamos dizer assim, podemos, talvez seja isso mesmo. Eu já tive passarinho, se abre o viveiro, ele não sai dali, fica ali dentro, né? E tem passarinho que não sobrevive em liberdade. São passarinhos aí que não são climatizados, tropicalizados aqui em Curitiba. Então, aí você aprende o que é. É o caso do cachorro, é um animal que se deixou domesticar. Era um lobo, virou um cachorrinho, né? Mas está nos seus instintos, é territorialista, procura o macho alfa, tenente, está toda uma hierarquia que os cachorros são ainda biologicamente induzidos a aceitar. O ser humano parece que é assim também, não é muito diferente de qualquer manada aí que tenha um comando biologicamente, socialmente definido por natureza. E ser feliz talvez seja aceitar essa limitação. E quem quiser escalar a montanha, subir, tem que estar preparado, porque ele poderá conseguir escalar grandes montanhas, ou talvez caia no meio da grande montanha. Mas antes de cair, ele vai ver coisas maravilhosas. Se ele conseguir escalar e descer a montanha, no final da vida, ele poderá, como eu estou tentando aqui, até arrogantemente, né? Não posso, ninguém é bom juiz em causa própria, não sei o tamanho da montanha que eu subi, o valor dela, mas me sinto feliz com o que eu fiz. Então é isso que eu espero que meus filhos, netos, amigos sejam quando chegarem ao final da vida. Tenham orgulho daquilo que vem no espelho, tenham orgulho de si próprios, né? A família em si é o produto, é um produto que não é exclusivamente seu, mas na medida do possível, que é tudo aquilo que você tenha feito tenha sido positivo na construção de um mundo melhor.